Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber jurados de Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com Michel Mota. Michel é diretor executivo de criação da Triunfo Sandler Brasil. Com mais de 20 anos de experiência, começou sua carreira em agências de consumo antes de entrar no universo healthcare. Trabalhou com grandes marcas e nos últimos 7 anos lidera o time criativo da Triunfo Sandler Brasil. Michel, muito obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse podcast, essa linha de podcasts com grandes nomes aí da publicidade do Brasil. Então, vamos conversar e vai ser um papo legal aí com vocês. Muito bom. Aqui comigo para conversar com o Michel temos o Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Michel, na pandemia agora, a gente percebe que a transformação digital das marcas deu um salto imenso, né? E afetou em cheio ali a relação delas com os clientes. Como é que isso atingiu o mercado de healthcare? Bom, Luiz, eu acho que antes da gente entender como a transformação digital afetou o mercado healthcare, a gente precisa entender como funciona o mercado healthcare e as agências de healthcare funcionam, porque são diferentes stakeholders e diferentes maneiras de abordagem. Por que eu estou falando isso? Se a gente olhar Cannes, né, o Festival de Cannes divide isso em 2 categorias, Health Wellness e Pharma. Por que eles dividem isso? Porque no universo do mercado healthcare, existem empresas que fazem produtos, que são produtos com menos compliance, com menos auditoria, que falam diretamente com o consumidor, e a maioria delas vai para o mercado pharma, que é aqueles medicamentos de prescrição, né? Que a gente fala que é auditado, que tem muita barreira para você chegar na ponta do consumidor final. Então, por que a gente precisa entender isso? Porque diante desse cenário, a gente tem os stakeholders, que são os médicos, a gente precisa falar com os médicos, depois a gente tem os pacientes e cuidadores, e no final da cadeia a gente tem o consumidor final. Mas se a gente dividir isso, a gente vai entender como funciona e o que aconteceu com a transformação digital para o mercado healthcare. Já que é um mercado auditado e controlado, era muito difícil antes da pandemia a gente chegar para conseguir conversar direto com o público. A gente fazia isso através de campanhas de awareness. Hoje, com a tecnologia, com essa transformação digital e com a flexibilização do compliance, porque os compliance tiveram que flexibilizar durante a pandemia para que a gente pudesse desenvolver e para que as marcas pudessem conversar diretamente com o seu público. Então, o que eu posso dizer qual a transformação que aconteceu foi a aproximação. Acho que esse é o maior valor que ocorreu durante a pandemia com a transformação digital. Foi a aproximação das marcas com os médicos. Agora a gente vê, né? A gente teve que criar viés através da tecnologia e através do digital para que as marcas continuassem falando com os médicos, mostrando produtos, trazendo referências, falando de ciência. E na ponta, a gente trouxe essa aproximação das marcas com o consumidor final, que não existia quase, né? Então, foi criada uma ponte através do digital para que as marcas se aproximassem e empoderassem também esse público. Então, acho que se a gente tiver que resumir isso em uma palavra, o que afetou o mercado healthcare foi positivo, né? Eu sei que tem um monte de coisa negativa, pandemia, o negócio é difícil e está difícil, mas, por um lado, teve essa aproximação que acelerou. E aí o compliance se flexibilizou e a gente conseguiu, com a tecnologia, e o mercado conseguiu criar viés para conversar diretamente com esses públicos. Então, esse foi a transformação que aconteceu digital para o mercado healthcare. Muito bom. Daniel? Ô, Michel, bom falar contigo aqui no Talks. Ainda sobre a pandemia, nesse contexto, né, diferente, né, do mercado que vocês atuam, como é que você avalia o impacto na criatividade, né? Foi abalada? Mudou alguma coisa no processo de criação? A cocriação aí com os clientes, né, ou com outros stakeholders envolvidos no processo,
mudou, foi dificultada? Como é que você avalia esse contexto criativo como um todo? Daniel, essa pergunta é ótima, porque a gente falou disso outro dia na agência, né? A criatividade, ela não foi afetada. Pelo contrário, ela foi, acho que ela conseguiu sobressair. Por quê? Eu vou falar do mercado healthcare de novo, e a gente, como agência do mercado healthcare, né? A gente já trabalhava com o mercado auditado e controlado, já tínhamos dificuldades. E a gente veio crescendo, né, dentro da criatividade, tendo que criar viés e fazendo expor uma criatividade um pouco mais agressiva para conseguir chegar lá na frente e conseguir se relacionar com o nosso público. Então, na pandemia, o que aconteceu foi, a gente viu a criatividade sendo aguçada ainda mais. Eu sempre falo, né, num terreno árido, a gente precisa realmente se expor mais. E eu acho que a parte de cocriação acelerou. A gente fazia muita cocriação com clientes e stakeholders. Nesse cenário novo, a gente teve que realmente ter novos fornecedores, novos vendors, os clientes se aproximarem mais, e a gente acabou criando um processo de cocriação na qual todos os stakeholders são envolvidos. Então, respondendo a sua pergunta, e ainda vou te dar um exemplo, eu acho que a criatividade não foi afetada e ela foi aguçada. E as pessoas mostraram para que vieram. Acho que dentro do meu time a gente tem muito talento, e ali dentro a gente conseguiu sobressair, né? E além do mais, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, e a gente já cria sempre em terrenos áridos, né? E dessa vez não foi diferente. Eu queria até citar um exemplo, acho que é legal citar um exemplo. A gente criou, no meio da pandemia, em setembro, para um cliente nosso, a Nova Nordisk, é um cliente líder em produtos para diabetes. Em setembro, ocorreu, do ano passado, todo setembro ocorre o Setembro Vermelho, né? E o Setembro Vermelho, ele é como Dezembro Laranja, que é contra câncer de pele, o Setembro Vermelho é para o cuidado do coração. E como a diabetes ela está relacionada diretamente com problemas cardíacos, a gente tinha que arrumar uma maneira de ser criativo e conseguir chegar na população para falar desse problema. No Brasil hoje, as pessoas acham que quando você tem diabetes, o problema correlacionado com diabetes pode ser amputar um dedo ou ter algum outro problema. Mas no Brasil e no mundo, né, as pessoas morrem de infarto, problemas cardíacos correlacionados pela diabetes. Então, a gente tinha que ser criativo o suficiente no meio daquele monte de lives, né? A gente tinha ali quantas lives, né? A gente tinha milhões de lives acontecendo ao mesmo tempo, e a gente falou, como ser criativo para poder chegar a informação no público? A gente sabe que hoje a gente precisa criar entretenimento, independente se ele é paciente ou não, o entretenimento ajuda a ser leve e a contar a história da melhor maneira possível. Então, a gente acabou criando um evento, uma live no Cristo Redentor, com a Ana Carolina, né? A gente acabou fazendo o quê? O Cristo é o que cuida, né? A gente pegou um asset que cuida dos brasileiros. A gente pegou a Ana Carolina, que é um asset que toca o coração dos brasileiros. E a gente já pegou o Danton Mello, que foi o nosso host, um ator que tem diabetes. E ele, junto com o médico referência, falaram sobre diabetes. Então, dentro desse cenário, a gente criou um show de entretenimento em cima do Cristo, onde a gente teve números muito expressivos, como 16 mil pessoas durante 2 horas e meia assistindo, 300 mil pessoas na sequência viram o show. A gente foi top 2 do YouTube no mesmo, né, naquele dia, concorrendo com grandes marcas e principalmente com conteúdos orgânicos, né, de influencers. Então, assim, a gente mostrou ali naquele cenário que a gente conseguiu usar a criatividade para tentar inovar de uma maneira com que a população recebesse a informação de uma maneira leve e quisesse participar. Então, acho que eu me estendi um pouco, mas eu acho que a criação ela só expandiu e vai continuar expandindo. Muito legal, Michel. Engraçado você ter falado isso de como a criatividade não foi afetada no caso de vocês. A gente até ouviu aqui nas nossas conversas nos últimos dias, algumas pessoas até sentiram mais a criatividade afetada e tal, talvez até por conta do mercado que você atua. E foi legal você ter falado também dessa coisa do entretenimento. Eu acho que junto com o entretenimento, principalmente esse mercado que é mais regulado, né? Eu acho que o conteúdo também é um fator importante para vocês
chegar, para que as empresas de healthcare consigam chegar até o seu público, né? Falo isso até porque o Estadão Blue Studio é um parceiro todas essas empresas de healthcare para criação de conteúdo e para conseguir falar com o seu público, mas eu queria te ouvir sobre isso. Como é que você vê o papel do conteúdo para esse trabalho que vocês precisam fazer e como é que vocês encaram um parceiro como o Estadão e como o Estadão Blue Studio, né, na concepção e na entrega desses projetos? Luiz, você tocou no assunto que é fundamental, porque a gente trabalha com o Estadão Blue Studio, né? E depois eu vou citar aí o case que a gente desenvolveu junto com vocês aí alguns meses atrás. Mas, assim, o papel do conteúdo, o conteúdo hoje é o protagonista no final. Principalmente, e acho que vou voltar a falar, né? O mercado healthcare é um mercado controlado, foi que nem você acabou de dizer. A gente já estava acostumado a ser criativo no mercado difícil. Então, para a gente surfar nessa onda foi um pouco mais fácil. Só que o conteúdo, para a gente, ele é o protagonista porque eu preciso levar o conteúdo certo, porque existem muitas campanhas, eu não vou nem falar em campanha, muitos relacionamentos que eu tenho que fazer com o nosso consumidor final lá na ponta, que eu não posso expor marca, porque o compliance não deixa. Eu tenho que falar, eu só posso falar com o conteúdo. Então, o conteúdo me ajuda a contar essa história e me relacionar com o meu consumidor. Então, o conteúdo para a gente é super importante e o Estadão, com o Blue Studio, nos ajudou. Agora, no começo desse ano, a gente criou, né, uma campanha para o Dia Mundial da Saúde. A gente fez durante 30 dias conteúdos com a inteligência do Estadão Blue Studio, né, de achar com data e achar esse nosso público, criar os conteúdos através de podcasts, através de conteúdos offline, porque o nosso público é muito extenso. Às vezes eu tenho que conversar com o público A, B, C, D, e de 18 anos a 80. E eu acho que essa inteligência do Estadão, né, Blue Studio, de ajudar a gente a criar... a gente falou sobre obesidade, a gente tinha que falar sobre obesidade e obesidade infantil. A gente trouxe números muito expressivos para o cliente também, porque teve não só um relacionamento de afinidade, mas a inteligência de como criar o conteúdo. Isso fez toda a diferença. Acho que o conteúdo tem que ser relevante, não adianta ser conteúdo por conteúdo. E eu acho que o Estadão ajudou e ajuda a gente a trazer com credibilidade um conteúdo importante. Muito legal. Daniel? Show de bola. Tá tão bacana aqui que eu vou emendar logo duas perguntas, viu, Bovo? A primeira é o seguinte, Michel, é com relação a fake news, né? Certo. Como é que as fake news elas impactam aí o negócio, né, dos clientes de vocês e qual é o papel de um publisher, né, como nós aí nesse contexto de fake news? E a segunda é sobre inovação. Como é que você vê a inovação nos projetos, né, no segmento de healthcare? Se você acha que os clientes estão maduros, né, para pensar um pouco mais fora da caixa, ou se ainda, né, existe muita timidez aí, até pela restrição peculiar aí em termos de compliance do segmento. Então, uma sobre fake news e outra sobre inovação. Sobre fake news, eu acho que, de novo, como o Estadão pode ajudar a gente com fake... O fake news é um grande problema, e o Estadão traz a credibilidade para que isso não aconteça. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Como o Blue Studio trabalha, né, com essa multiplataforma, né, de pontos de contato, nos ajuda a disseminar a informação correta, principalmente com credibilidade. Como isso afeta o nosso negócio? A gente está falando de saúde, né? Saúde, bom, a gente tem fake news de tudo, principalmente de saúde ultimamente. Então, a gente sabe que é um grande problema. Então, a gente precisa de parceiros que distribuam o conteúdo de maneira creível. Se eu não tiver isso embutido num conteúdo ou numa ideia, tudo isso vai por água abaixo. Tudo isso pode se disseminar, se diluir, se eu não tenho um parceiro que realmente passa a credibilidade que eu preciso. Então, é aí onde entra, acho que o Estadão, tá? O Estadão Blue Studio entra nesse ponto. A multiplataforma e o jeito de expor e colocar o conteúdo faz toda a diferença para você romper a barreira da fake news. E aí, respondendo a pergunta da inovação para você, né? Você perguntou se os clientes estão maduros para essa inovação que surgiu e vem surgindo, né? Eu acho que eles estão amadurecendo, né? Eu acho que é um processo. Inovação é um processo.
E eu acho que com a flexibilização do compliance, fez com que eles olhassem de uma maneira distinta para o universo da inovação. Eu acho que eu vou citar um pouco aqui de Cannes, que é importante. O festival, a categoria saúde, foi criada em 2014, né? A categoria Health, Wellness e Pharma. E nesse cenário que foi criado, nesse ano, 2014, 15, você olhava, tinha muita coisa legal, mas não tinha muita inovação. Agora, nos últimos 4 anos, as agências healthcare vêm mostrando que elas podem ganhar Grand Prix, como ganharam, né? E até Grand Prix diante de todas as outras agências, com inovação, né? E isso, inovação no mercado de saúde, é um sucesso, né? E a gente pode citar aí o SickBeats, que ganhou esse ano, né? Com a agência Área 23, que ganhou o Grand Prix. Então, a inovação está correlacionada com o amadurecimento do mercado. Então, você vê que no começo de Cannes ainda não estava tão maduro, e agora a gente vê que houve uma aceleração para isso. E os clientes, com a flexibilização do compliance, estão tentando inovar. Então, eu acho que vai haver um amadurecimento. Ainda não está latente, como todo mundo quer inovar. Não, isso é mentira, né? Ainda tem os tradicionais, mas eu acho que é um mercado que está virgem com isso e que vai vir com força total aí nos próximos anos. Ótima essa sua visão de inovação, até porque a gente gosta muito de inovação aqui, né, Daniel? Bom, pessoal, esse é o Estadão Blue Studio Talks, um excelente papo aqui que a gente está tendo com o Michel Mota, da Triumph Sandler Brasil. Michel, você acha que as marcas, principalmente agora por conta da pandemia, estão mais hoje focadas em causas, né, em defender causas ou expor a defesa de causas, né? Quão importante você acha que é isso e como é que fica para não haver um descompasso entre o que a marca de fato prega, né, fora, e o que ela acredita internamente? É uma ótima pergunta também. As marcas hoje em dia, né, antigamente as marcas faziam campanhas para vender produto. Eu acho isso é importante a gente frisar isso. Hoje em dia as marcas elas têm ideias para gerar experiência, gerar entretenimento, se relacionar, acompanhar o consumidor pelas 24 horas por dia, né, já que a gente faz tudo para mobile hoje, o mobile está com as pessoas todos os dias. Então, para se relacionar, e a gente fala que a marca tem personalidade. Se a marca tem personalidade, é importante a marca abraçar causas. Mas aí eu não quero ser hipócrita, tá? Ela tem que abraçar causas que sejam verdadeiras. Verdadeiras para ela também. Tipo, tem que estar no DNA. A gente vê muitas marcas abraçando causas por abraçar, né? Se pintando ali no Outubro Rosa, falando do Novembro Azul, mas no final, cara, não é isso. E acaba, acho que, disseminando um valor negativo. Então, as causas são importantes, levantar a bandeira é importante. No nosso mercado, é uma via de mão dupla. As marcas precisam verdadeiramente, transparentemente, levantar bandeiras que sejam factíveis e importantes para elas, de novo, sem ser hipócrita, né? Sem querer levantar a bandeira para vender produto. Acho que levantar a bandeira para vender produto é a pior coisa que as marcas podem fazer hoje. Elas têm que levantar a bandeira porque elas acreditam naquilo e não querem saber da venda de produto. No nosso mercado, a gente precisa ter as causas, é importante gerar valor e personalidade para as marcas, mas, ao mesmo tempo, falar de si próprio também é importante. Porque, como eu te falei, né, o médico é um stakeholder importante no mercado de saúde. E a gente precisa continuar falando dos benefícios e atributos das marcas e dos produtos, da ciência, da tecnologia para esses médicos, para eles se embasarem e poderem passar isso para frente para os pacientes. Então, eu vejo que levantar bandeira é super importante, da maneira correta, e falar de si mesmo para o mercado ainda, do mercado healthcare, é importante para a gente continuar gerando informação de ciência e tecnologia para os médicos. Legal, e a ciência nunca foi tão importante, né? É o que você fala, exatamente. Michel, aproveitando o seu conhecimento setorial aqui, né? Como é que vocês trabalham performance em healthcare, né? Em pharma, ou seja, no ecossistema todo aí de saúde, né? E como conciliar, né, a criatividade com resultados, com performance no final do dia? Boa, legal. Bom, hoje todo mundo fala de performance, né? Antigamente a gente falava de outra coisa, hoje é performance. Mas aí eu já acho que é performance criativa. Não tem como, hoje em dia não dá mais para ser criatividade por criatividade. A gente tem que falar de criatividade, a gente tem que deixar as pessoas criarem as mensagens da melhor maneira possível,
mas direcionadas para a performance. E como é que a gente funciona? Como é que a gente chega nessa performance? É o uso, de novo, né? Eu acho que se as agências tivessem que apostar nessa transformação ou apostar ficha em alguma coisa, elas têm que apostar em dados, né? No data, tecnologia, que vai impulsionar a criatividade. Então, como é que eu imagino a harmonia de tudo isso? É dados e tecnologia impulsionando a criatividade. A criatividade, ela precisa utilizar desse esforço de você ter um insight dos dados, da tecnologia proporcionar um acesso melhor ou proporcionar um tech touch mais fácil com o consumidor para poder a criatividade ser efetiva. Dentro do mercado de saúde, a gente tenta trabalhar isso. Tem muito dado, então a gente trabalha para performance com dados, né? A gente trabalha agora muito com tecnologia, principalmente na pós-pandemia, agora e pandemia, pós-pandemia não, né? Ainda estamos sendo vacinados. E a gente tenta harmonizar dessa maneira. Eu falo muito com o meu time, eu falo, a gente não pode deixar de ser criativo. A criatividade, eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, né, anos atrás, tinha um amigo meu que falava, um americano, falava assim, criatividade é a profissão do futuro. Isso em 1999, ele falava, é a profissão do futuro. E eu trabalhava em agência já lá. E o que isso... E para mim, naquela época, eu nem... ok, criatividade. Mas criatividade sempre vai ser criatividade, em qualquer ponto, não é só em agência, é criatividade de como você lê o dado, né? Como eu leio esse dado que chegou para mim? Qual o insight que eu tiro daqui? Então, criatividade tem que estar em todos os pontos, nas empresas, nas agências. E a harmonia da criatividade com a performance, ela é estipulada quando você entende que os dados e a tecnologia te impulsionam para uma melhor criatividade, né? Eu posso citar um exemplo aqui, acho que chama Warning Spot. Foi um case que ganhou, acho que foi prata, o leão prata ou bronze, não vou lembrar agora, em Health Wellness, que eu julguei, que eles pegaram dados. Os dados é o seguinte, na Austrália, uma empresa de seguro resolveu mostrar para as pessoas que existem algumas serras, né, algumas estradas que tem um perigo muito drástico de você bater o carro, porque são curvas fechadas. Então, eles pegaram o insight dos dados, uma empresa de seguro, né, junto com a agência, e desenvolveu mensagens de alerta através do Spotify. Então, as pessoas estão dirigindo na autopista, através desses dados e da inteligência, da tecnologia, você está dirigindo 30 segundos antes de você chegar naquele spot que tem um problema que você pode bater o carro, você está ouvindo a música, vem a mensagem, olha, daqui 200 metros diminua a velocidade, né? Então, isso mostra que não é mais criatividade por criatividade, a criatividade é embasada através dos dados e não deixa de ser criativo, mas é um bom exemplo aí de como mesclar tudo isso. Muito legal esse insight aí da criatividade. Eu acho que é isso mesmo, é a profissão do futuro, né? Tá em falta aí e a gente preza muito até. Para encerrar aqui, Michel, infelizmente, tenho mais uma pergunta para você, que é o seguinte. A gente percebe hoje, né, com o mundo digital que a gente vive, né, no mundo mobile principalmente, uma patrulha terrível ali, principalmente nas redes sociais, né? O pessoal tem quase nenhuma tolerância ali para deslize, a gente vê um discurso de ódio o tempo todo em redes sociais. Imagino que isso impacta muito ali as campanhas, né? O conteúdo que vocês também veiculam em social. Isso, de alguma maneira, impacta na criatividade? Vocês avaliam muito isso antes das campanhas ou não? Como é que é esse trabalho de social no caso de healthcare? Uhum. Luiz, como eu te falei, a gente sempre trabalhou com conteúdo um pouco mais auditado e controlado, né? E isso, queira ou não, ajudou a gente na pandemia e no social, porque a gente sempre se preocupou como disseminar a informação correta. Até porque eu estou falando de saúde, né? Tem que tomar cuidado, como eu falo, porque assim, você imagina, eu tô chegando você pode falar da saúde mais branda, que é vender vitamina, né? Ou eu posso falar com o pessoal que tem câncer, né, cara? Então, eu tenho que tomar cuidado como a gente expõe essas mensagens. Então, a gente, quando cria dentro da agência, a gente se liberta, mas a gente já tem um drive, acho que pré-definido, né? Sabendo que tem alguns caminhos que a gente tem que tomar cuidado para não deslizar, porque a gente sabe que esse deslize e não é o medo de ter haters, tá? Porque eu acho que haters qualquer marca vai ter, porque a gente, né? Isso daí vai acontecer. Mas é um medo de disseminar alguma coisa que pode, dependendo como eu falo, causar um problema lá na frente, principalmente para um paciente.
Então, todo nesse cenário de rede social, a gente tenta se libertar sempre. Eu acho que a gente hoje é a agência independente de healthcare mais premiada do Brasil e uma das mais premiadas da América Latina, porque a gente aprendeu a fazer isso. Porque a gente não deixa a criatividade dentro da caixinha. A gente vai liberando. Mas a gente tem um drive porque a gente precisa ter... eu acho que o importante das agências healthcare é fazer campanhas com significado. E esse significado eu tenho que tomar cuidado como eu exponho ele lá na frente, porque eu estou falando de saúde. E eu estou falando que isso pode prejudicar alguém lá na frente. Ao mesmo tempo que é um prazer criar para a healthcare, porque você está ajudando, né? Você está trazendo benefício, está trazendo solução para quem está doente. Do outro lado, você tem que tomar muito cuidado. Então, a gente se cerca assim. A criatividade, às vezes, a gente tem uma muito legal, mas a gente tem que derrubar. Não vai dar. Se a gente for por esse caminho, vai ter um outro entendimento. Ou a gente tenta ajustar a rota. Então, a gente não se prende, mas ela acaba afetando um pouco, né? Não tem como não afetar, principalmente por causa da interpretação, como você disse, né? Hoje a gente tem várias gente policiando a gente, então a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso, eu acho que o fato do mercado ser regulado até colabora com vocês, né? Porque vocês têm que andar muito mais na linha do que qualquer outra área, né? Com certeza. Como o mercado já é regulado, a gente já passa pelo compliance antes de chegar lá na frente, né? Então, se tiver que ser derrubado, já vai ser derrubado. É claro, a gente sempre tenta utilizar de recursos para que a gente consiga colocar a criatividade ali. Mas a ajuda do mercado regulado ajuda que a gente não tenha muitos problemas. Mas no final, foi aquilo que a gente falou, né? Hater vai sempre ter. A gente tem que ter ideias boas. Acho que ideias boas conversam com o público, conversam com o consumidor, traz experiência. E no final, as marcas têm que estar preparadas para responder se tiver algum problema lá na frente. Excelente. Esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos hoje com o Michel Mota, que é diretor executivo de criação da Triunfo Sandler Brasil. Michel, obrigadíssimo pela presença e pelo excelente papo, hein? Luiz, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Foi um prazer fazer parte aqui e vamos junto aí nessa parceria que eu acho que tem muito caldo para ser recheado aí com o Estadão Blue Studios, junto com as empresas e as agências de healthcare. Legal. E antes de terminar, gostaria de dizer que o Michel e a Triunfo Sandler Brasil aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês podem conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhem essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming, que pode ser acessada no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.